E vamos trazer à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso Mestre Maior, que sempre nos acompanha em todos os instantes. E agradecemos a Ele, mais uma vez reunidos, buscando um aprendizado cada vez maior. Em cada nova situação, todos nós, sem exceção, vamos aprender um pouquinho mais. E vamos aumentando a dimensão desse caminho chamado Jesus. E como é bom, porque aumentando a dimensão desse caminho chamado Jesus, nós aumentamos também a verdade, a nossa verdade. Verdade que é construção individual e que vamos construindo à medida que vamos conhecendo novos caminhos, mas caminhos sempre de Jesus. Então, que todos nós nos esforcemos, que todos nós saiamos daquele comodismo de achar que já aprendeu tudo. Nós não aprendemos nada ainda, nada, tão pouquinho. Então, precisamos todos nós buscarmos um entendimento cada vez maior, para termos uma compreensão cada vez maior, para termos uma verdade cada vez maior e encontrarmos uma vida espiritual cada vez melhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Uma alegria, né? Estarmos reunidos. Renata, Federici, mudou de caminho, Renata. Você vinha sempre no YouTube. Quem mais? Priscila, filhota. E nós vamos começar a abordar um assunto que vai levar aí um períodozinho, mas que nós vamos ver que é muito interessante. Eu considero muito interessante. Na semana passada, retrasada, nós pedimos que aqueles que estavam presentes que procurassem pensar um pouquinho em Judas, né? Não malhar Judas, pensar um pouquinho em Judas. Não sei se malharam, hein? Se malharam não foi muito legal, não. Mas pensar um pouquinho em Judas. Nós vamos ver como é interessante, como nós, quando a gente chama sempre a atenção, vamos estudar mais, vamos pensar mais, vamos raciocinar mais Jesus, nós vamos entender por que nós falamos isso. Porque até agora nós pensamos tão pouco, né? Aceitamos ao longo de tantos e tantos séculos o prato feito. Alguém colocava na nossa frente assuntos relacionados à religiosidade, às coisas da alma, colocavam na nossa frente um prato feito. E a gente comia aquele prato sem questionar, sem saber que existem coisas maiores, mais saborosas para a gente compreender. Então a gente ficava, porque espero que a partir de agora a gente comece a mudar um pouquinho, a gente ficava patinando naquilo que nos foi ensinado há tanto tempo atrás. Não é só ensinado pelos nossos pais, que não tiveram a oportunidade de aprender um pouquinho mais, de raciocinar um pouquinho mais. Mas eu digo que não tivemos a oportunidade nós mesmos de buscarmos ao longo de tantos e tantos séculos que é a nossa caminhada. Então, talvez seja agora o momento de mudarmos. Vamos buscar esse entendimento, buscar uma compreensão que com certeza nós ficaremos encantados. E vamos começar pelo personagem de hoje. Nós temos falado ultimamente do perdoar 70 vezes, 7 vezes. Vocês recordam, né, quando nós falamos desse episódio, que Pedro até quis dar um entendimento a mais, porque ele vem e pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes devemos perdoar aquele que me ofende? E aí Pedro, querendo dar uma esnobada de leve, o judeu naquela época entendia que deveria se perdoar até 3 vezes, e não mais que 3 vezes. Eles se louvavam num trecho do livro de Jó, a paciência de Jó, né? E
Até 3 vezes o judeu normalmente perdoava. Mas aí Pedro quis dar uma, né? Olha como estou bondoso, como estou entendendo um pouquinho mais. Mestre, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Ele já aumentou um pouquinho. E aí Jesus diz, mas Pedro, que 7 vezes? 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoe sempre. Ele estava dizendo, se nós não relevarmos o problema do próximo, vai ser complicado. Se não compreendermos os deslizes, as falhas, perdoarmos, vai ser difícil. Até porque, para nós, na nossa condição, né, em que nos encontramos, é tão mais fácil revidar do que relevar. Normalmente a gente revida, não releva a falha do outro. Então, perdoando sempre o nosso irmão, naquilo que ele comete, nós vamos conservar a nossa própria integridade espiritual. Ou seja, não revidaremos, né? Evitaremos atritos, desgastes, tudo isso que acaba nos perturbando. E isso quando ainda não desemboca em agressões, mortes, em razão da falha do outro, né? Falamos até na semana passada, na passada foi sobre a Páscoa, retrasada. Falamos de pessoas que dizem, não, comigo é assim, eu não levo desaforo para casa. Bom, se você faz isso, pode ser que um dia você nem chegue em casa, alguém te assassina antes, né? Aqueles pais que quando vem o filho chegar da escola chorando porque brigou com o amiguinho, se meu filho chegar chorando por ter apanhado do amiguinho, vai apanhar de mim também. Então, é um pensamento totalmente equivocado, né? Temos que perdoar 70 vezes 7 vezes. Perdoar sempre. O perdão não exclui a vigilância, nós falamos isso, né? Ou seja, perdoo, mas fico de olho, né? Nós temos que ter a esperteza da serpente, a pureza da pomba, mas também temos que ter a prudência da serpente. Nós vamos falar em seguida sobre um personagem extremamente injustiçado pela história, ou injustiçado por nós mesmos, né? Da forma como ficou narrado nos evangelhos a respeito desse personagem, nós aceitamos tudo que está escrito dentro da simplicidade da pomba, que nós falamos, né? Importante pensar assim. Mas faltou a análise, o raciocínio lógico, a busca de uma compreensão maior, que é a prudência da serpente. Se tivéssemos feito isso, buscado também através da prudência da serpente, será que o que está narrado é razoável? Será que os pontos, num canto, no outro canto, se ligam, se fecham? Será? Mas nunca paramos para pensar, né? Então, se tivéssemos feito isso, a humanidade não teria tão falso e violento conceito a respeito desse personagem. E se temos esse conceito é porque nós não paramos para pensar, para analisar. Esse julgamento violento que temos a respeito desse personagem, que não permitiu que nunca se aplicasse a máxima do Cristo, perdoar 70 vezes 7 vezes. Não perdoamos, não. Para ele, não. Imagina, como se pudesse ter exceção. Jesus tivesse dito, é perdoar 70 vezes 7 vezes, salvo para esse fulano. Jamais Jesus falaria isso. Jamais. Porque é para todos nós, sem exceção. Então, vocês com certeza pensaram muito durante a semana, né, a respeito de Judas Iscariotes, refletiram, buscaram ligar os pontos. Tenho certeza disso, né? Todo mundo pensou muito nisso. E aí nós vamos falar sobre Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, que é um pouquinho complicado falar dele, né? As pessoas já têm prevenção, né? E eu costumo falar, quando vou falar de Judas,
eu sou claro. Já começo falando. Eu amo Judas Iscariotes. Já me trouxe algum dissabor isso aí, mas tudo bem. Por quê? Porque falar de Judas é sempre muito difícil. Muito, extremamente difícil. Para quem fala e para quem ouve. Para mim, atualmente falar já ficou fácil. Para vocês, espero que vocês raciocinem bastante, né? Então, o grande problema é que existe uma prevenção absurda, fruto de séculos de incompreensão com relação a Judas Iscariotes. Ele se tornou o ser mais odiado, mais desprezado pela humanidade em todos os tempos. Ninguém suporta Judas Iscariotes, né? Malhado no sábado passado, já está perdendo um pouquinho esse ritual, esse costume. Mas sempre foi malhado violentamente no sábado que antecede a Páscoa. Desconhece-se, vamos ver se vocês perceberam isso, desconhece-se que alguém, após o surgimento oficial do cristianismo, tenha recebido o nome de Judas. Você conhece alguém com o nome de Judas? Deu ao seu filho o nome de Judas? Não. Judas, o nome Judas, se tornou um nome maldito. Que coisa, né? Mas quem foi Judas? Responda. Quem foi Judas Iscariotes? Será que foi um homem ou um monstro? As pessoas dirão, foi um monstro, entregou Jesus, fez aquilo tudo. Olha, Jesus foi e ainda é entendido por alguns cristãos, alguns segmentos religiosos. Jesus é entendido como Deus. Ele é parte de Deus, né? É um Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não tem isso. Em nome de Deus Pai, Deus Filho, Virgem Maria, Mãe de Deus. Então, algum segmento, e normalmente os irmãos católicos ainda entendem, muitos entendem Jesus como sendo Deus. E a doutrina? Doutrina espírita? Não. A doutrina espírita nos mostra que ele é humano como nós, só que com um crescimento espiritual enorme, não dá nem para a gente imaginar, mas fruto do seu trabalho, da sua dedicação, da sua evolução, em outros orbes, não exatamente na Terra, tanto que quando ele vem à Terra, ele já vem na condição de governador desse planeta, em espírito, cuidando do surgimento da Terra. Então Jesus alcançou essa beleza, essa grandeza em outros orbes. Ele se equivocou ao longo da sua caminhada? Lógico que se equivocou. Ah, mas Jesus falhou? Falhou sim. Lá quando ele começou, porque todos nós começamos dentro da mesma condição. Todos nós fomos colocados no primeiro degrau da escada da evolução. Todos, sem nenhuma exceção. Todos fomos criados dentro da simplicidade e da ignorância, ou seja, do desconhecimento. Jesus foi assim também. Não fosse assim, Jesus sendo criado já numa condição diferente da nossa, eu não acredito mais em Deus. Naquele Deus justo, bondoso, Pai. Não, esse eu já deixaria de acreditar, né? Não faria o menor sentido. Então, esse Jesus alcança a evolução dele em outros orbes, nessa caminhada em busca dessa evolução, cometendo os equívocos que nós cometemos. Ele é o irmão mais velho, que chegou num determinado patamar do curso muito antes de nós. Nós ainda vamos demorar muito para chegar lá, mas chegaremos. Então, Jesus, que a religião pinta como Deus, vem a doutrina espírita e diz, não, ele é humano como nós. Tanto que ele disse, vocês podem fazer o que eu faço e ainda mais. Eu não conseguiria fazer mais do que Deus. Não, nem fazer o que Deus faz. Não tem como. Então, a doutrina trouxe aquele Jesus pintado como Deus,
trouxe para a condição humana. Nós recuperamos o endereço de Jesus. Que beleza. E quanto a Judas? E é complicado. Precisamos fazer o inverso. Se, com relação a Jesus, tiramos a condição de Deus e colocamos a condição de humana, Judas, nós temos que tirar da condição de monstro para trazer a condição humana, porque é humano também, humano como nós. Então, falaremos muito sobre Judas Iscariotes. O objetivo dessa explanação sobre Judas, que não vai se esgotar hoje, não tem como. O objetivo não é dizer que Judas foi perfeito, que Judas foi bom, foi maravilhoso, que ele não cometeu nenhum erro nesse episódio que atribuiu a traição de Judas. Não, ele foi injustiçado. Não, ele cometeu erro sim. Cometeu, né? Cometeu mesmo. Então, o objetivo não é tirar isso que de fato ele teria cometido. Nós precisamos é compreender a figura humana de Judas. Aí é diferente. Ele se equivocou? Óbvio. Se equivocou mesmo. E sofreu muito por isso. Sofreu. Foi uma falha. Cometeu equívocos. Não da forma, no meu ponto de vista, não da forma como a humanidade compreende. Não. Agora, Judas teve um resgate doloroso das suas falhas? Teve. Mas teve. Ele resgatou a falha cometida. E olha que beleza. Voltou a estar mais suave, com menos carga. E olha, Judas conseguiu se resgatar dessas falhas, apesar dos dardos que enviamos ao longo de todos esses séculos. Quantas pedradas! E continuam ainda, hoje, atirando pedras, malhando Judas, né? Fruto da incompreensão humana. E ele se resgatou da falha. Foi ajudado. E foi ajudado por quem também? Pelo próprio mestre. Agora, incompreensão nossa, quanto aos ensinamentos de Jesus. Porque nós falhamos, imaginando Judas um monstro, que queremos agora clarear um pouquinho isso aí, mas também falhamos, porque nós desprezamos o ensinamento do próprio mestre, quando ele disse em perdoar 70 vezes 7 vezes. Né? Então, a nossa proposta, aqui, falando de Judas, é apenas a de raciocinar a questão Judas. Tá? Vamos raciocinar. E nos questionarmos também, será que as falhas que Judas cometeu, será que nós não cometeríamos também? Eu acho que cometeríamos. Cometeríamos também. Talvez não você, eu talvez cometesse. Né? Então, de qualquer forma, é muito difícil falar de Judas. E às vezes é muito difícil ser compreendido quanto a esse real objetivo. Eu me recordo uma vez, estava fazendo uma palestra, não lembro exatamente onde era no estado de São Paulo. Aí fiz uma palestra, não falei exatamente de Judas, mas depois de um comentário reunido com as pessoas, não sei por que surgiu o assunto Judas, e eu coloquei esse meu ponto de vista. Não é a verdade, pode até ser, mas eu não coloco como verdade. Coloquei esse meu ponto de vista. A pessoa que ouviu não estava preparada para entender, até porque foi um assunto muito rápido. Eu só sei que nunca mais me chamaram. Paciência, né? Mas eu continuo pensando da mesma forma. Então, amo Judas, sim. Então, nessa explanação, nós vamos analisar, eu vou pedir de vocês, muita atenção, porque vai exigir realmente um trabalho aí um pouquinho diferente daquele que nós nunca fizemos com relação a Judas. Então, nessa explanação, nós vamos analisar informações históricas daquela época.
o que a história conta daquela época. No geral, não só do ponto de vista religioso, não. Vamos propor tirar conclusões sobre a possibilidade de alguns acontecimentos. Quando eu vou vendo acontecimentos na história, o caminhar de um personagem, o caminhar de outro, eu posso entender que poderia ter algum acontecimento que aconteceria de determinada forma. Perfeitamente, eu posso tirar essa conclusão. Ainda, conciliar os fatos que aconteceram, que eu imagino, né, que eu concluo, com algumas frases contidas no próprio Evangelho. Tentar dar uma conciliada em tudo, coisa que nunca fizemos, né? Vamos ainda propor a vocês pensarem da maneira como nós vamos colocar, tentar compreender o raciocínio de Judas há 2000 anos atrás. Olha quanta coisinha a gente vai mexer, né? Tentar imaginar também os interesses escusos dos poderosos da época. Quem? Os líderes do judaísmo, o poder romano. Então vamos tentar juntar tudo, um quebra-cabeças, tá? Vamos imaginar os medos que naturalmente povoaram a mente desses poderosos, poderosos do judaísmo e de Roma também, os medos. E, enfim, um conjunto de possibilidades que poderão nos fazer raciocinar sobre esse personagem tão maltratado ao longo dos séculos. Eu vou repetir então. O que nós vamos ter que pensar, nos ligar? Nós vamos buscar informações históricas da época, tirar conclusões sobre possibilidade de alguns acontecimentos, vamos conciliar fatos com algumas frases do próprio Evangelho, para ver por que está escrito no Evangelho daquela forma. Tentar compreender o raciocínio de Judas há 2000 anos, tentar imaginar os interesses escusos dos poderosos daquela época, sobretudo lá em Jerusalém, os poderosos do judaísmo, que era a religião da época, e Roma também, na figura, sobretudo, de Pilatos. Então, vamos tentar imaginar esses medos que passaram pela cabeça desses poderosos, os líderes religiosos e Pilatos também. E aí, eu tenho certeza de que, ao final dessa exposição, desses nossos comentários, você terá pensado, no mínimo, em coisas que jamais pensou. Né? Isso porque nós estamos acostumados a aceitar tudo com casca e tudo, da maneira como é narrado. Ah, meu pai me ensinou que Judas traiu Jesus, e Judas traiu Jesus, acabou. Não, nós temos que pensar, né? Quando eu falo de Judas, eu fico absolutamente tranquilo nessa busca de entendimento maior. Por quê? Porque meu objetivo não é o de agravar o conceito que as pessoas têm, que a humanidade tem, sobre esse nosso irmão. Não é agravar, né? Piorar a situação de Judas. Não, não. Nós vamos falar de um Judas que é mais humano, que dá para a gente compreender, que eu vou colocar o meu coração naquilo que ele fez e tentar ver, né? Puxa, será que eu pensei de uma maneira tão forte, tão violenta? Então, nós vamos falar provavelmente de Judas, não só hoje, mas na próxima e na outra talvez, né? E aí eu pergunto, tenho certeza, será cansativo isso? Não. Tenho certeza que não. Não será. Se você prestar atenção, verá o quanto nós deixamos de raciocinar sobre essa figura. Quantas coisas foram tão mal interpretadas, inclusive dentro do Evangelho do Novo Testamento. De forma intencional ou não, mas foi mal colocado. Então seria bom que você se imaginasse até no lugar de Judas.
Volta lá, 2000 anos. A partir de agora você é o Judas. Tá? Vamos ver com que as coisas estão acontecendo. Então, vamos para algumas informações, algumas considerações preliminares, para a gente chegar numa forma mais completa de raciocinar sobre o nosso querido Judas. O nome Judas tem origem hebraica. Surge do hebraico Yehudá, que chega ao grego traduzido como Iodas, e evolui para o latim como Iudas, que aí já se aproximou da língua portuguesa. Judas. Esse nome significa louvor a Deus. Judas, louvor a Deus. Exaltação a Deus. E resulta de uma expressão hebraica feita em agradecimento a Deus. Yahudá. Então, é uma exaltação, um agradecimento a Deus. Judas. Tá? Judas nasceu numa cidadezinha chamada Queriote, que depois nós vamos entender como Judas Iscariotes, ou Judas de Queriote. Queriote ficava na região da Judéia, a região um pouco mais abaixo. No alto nós temos a Galileia, e Judas nasceu em Queriote, que era a região da Judéia, onde fica a cidade de Jerusalém, Nazaré, Jericó. Então, ele, Judas, único dos 12 discípulos que não nasceu na Galileia, que é a parte mais alta, onde tem o mar da Galileia, Cafarnaum, Nazaré. Então, Judas foi o único que nasceu na região da Judéia, cidade de Queriote. Judas Iscariotes, ou Judas de Queriote, é citado nos evangelhos como o discípulo que entregou Jesus às autoridades romanas. Né? E entregou ainda com um beijo no rosto. Eu não consigo aceitar isso. Né? É opinião minha. Pelo amor de Deus, não dê isso como verdade. Gostaria que vocês raciocinassem, mas é o entendimento meu. Está mencionado no Evangelho de Marcos, capítulo 14, uma coisa que aconteceu na quinta-feira santa. Né? Jesus é preso na quinta-feira, julgado na sexta, morto na sexta, e ele ressurge no domingo. Então, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, narra um episódio da quinta-feira, quando eles estavam fazendo a ceia no cenáculo, e Jesus seria entregue em seguida. Então, é véspera da morte. E diz assim: ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12 no cenáculo, dentro de Jerusalém. Enquanto estavam à mesa, comendo, Jesus disse: eu garanto a vocês, falando dos 12, tá? Onde vocês vai me trair? Será que Jesus faria isso? A grandeza de Jesus? Será que faria isso? Ele nunca apontou o dedo para ninguém. Ele nunca condenou, nunca julgou ninguém. E aí ele vem e diz: onde vocês, eu garanto ainda, hein? Onde vocês vai me trair? É alguém que come comigo. Está comendo ali. Os discípulos, então, começaram a ficar tristes. Para que Jesus teria feito isso? Maldade. Maldade de Jesus. Esquece. Então, os discípulos começaram a ficar tristes. E um, depois do outro, perguntava a Jesus: será que sou eu, Jesus, quem vai te trair? E Jesus lhes disse: é um dos 12. É aquele que põe comigo a mão no prato. Estranho. É uma coisa totalmente estranha. Nós vamos depois falar a respeito desse episódio também, lá na frente, para entendermos como é um absurdo total estar isso mencionado no Evangelho. Né? Então, vamos ver que coisas estranhas surgem na história de Judas. Manipulação?
manipulação dos textos evangélicos? Vamos pensar o seguinte: Roma, que era pagã e que dominava aquela região, levou para dentro de si, para dentro de Roma, ela que era pagã, adorava vários deuses, ela leva para dentro de si a doutrina do Cristo no século IV. Vamos ver Concílio de Nicéia, no século IV, onde ela diz que Jesus era Deus, levando para dentro de si. O paganismo convive por muito tempo junto com o cristianismo dentro de Roma. Naturalmente teve ajustes, misturas, conchavos, um monte de coisa. E a história? E quanto à história que foi narrada nesse período? E a história? Quanto à realidade dos fatos? Será que foram narrados dentro da pureza dos fatos? Vamos lembrar que onde há um conflito, uma guerra, uma briga, como infelizmente está acontecendo agora na Ucrânia e Rússia, um conflito entre duas partes, diz que a primeira vítima é a verdade. E a primeira sofre. Um briga daqui, outro briga de lá e os dois matam a verdade. Logo diz, vamos lembrar que a história é contada, e lá principalmente que não tinha jornalista, não tinha canal de televisão filmando. Então, normalmente, lá, sobretudo lá, a história era contada pelo vencedor. Era pintada com as tintas que o vencedor pintava. E, obviamente, favorável a ele. Nenhum vencedor falaria: olha, eu errei, eu ataquei, coitado daquele que foi derrotado, não devia ter feito isso. Não, o vencedor sempre vai pintar com as tintas dele e vai deixar o derrotado cada vez menor, né? As perseguições que Roma fez anos depois, né, a morte de Jesus, e por muito tempo ficaram esquecidas. A Igreja Romana esqueceu das perseguições que Roma fez. Quanta gente matou. Olha, só as perseguições dos 3 primeiros séculos. Tá? Então, no primeiro século, segundo e terceiro. Vamos ver. A partir do ano 313, só a partir do ano 313, que foi o 4º século, é que, graças a um instrumento chamado Édito de Milão, que foi promulgado por Constantino Magno, o culto do cristianismo passou a ser permitido dentro do Império Romano. No ano 325, 4º século também, né, 12 anos depois do Édito de Milão, no Concílio de Nicéia colocaram Jesus como sendo Deus. No ano 384, também 4º século, em função de um médico chamado Édito de Tessalônica, editado por Teodósio Magno, o cristianismo se torna a religião oficial de Roma, né? Muitos fiéis da igreja não sabem dessas violências ocorridas, relatadas. Não foi relatado. Nas narrativas evangélicas, ou seja, nos 4 evangelhos, ficou consignado apenas o quê? No episódio do julgamento de Jesus, restou a Roma, na figura de Pôncio Pilatos, fazer o quê? Quando Jesus é entregue para ser crucificado. Roma, na figura de Pôncio Pilatos, simplesmente lavou as mãos. Recordam-se que Pilatos disse: não vejo culpa nesse homem. Não vê culpa, mas mandou matar. É a coisa que aparece relativamente a Roma. Nada mais do que isso. E aí nós vamos ver que tudo que Roma fez matou tantos cristãos, desde o 1º século até o 4º século, matou tantos cristãos, não aparece. Roma, quando foi incendiada por Nero, foi jogado nas costas dos cristãos. Morreram milhares, no Coliseu em Roma. Só que isso
não apareceu. E aí, nós vamos ver, só para a gente entender como as coisas acabaram sendo mal contadas, mas não tira o valor da Bíblia, de forma nenhuma. Não tira o valor do Novo Testamento, nunca. Eu só digo que a gente tem que buscar a letra, o espírito, não ficar na letra. Porque a gente partir na letra, a gente engole gato por lebre. Querem ver? Olha só. Quando Jesus foi preso nessa quinta-feira, que ele disse, um de vocês vai me trair, ele, no meu ponto de vista, ele nunca falaria isso. Nunca. Nós vamos ver depois uma explicação. Então, quando Jesus é levado, vai até o Horto das Oliveiras, né, o Getsemane, isso está narrado em Mateus, capítulo 26. Olha que interessante. É do jeito que está narrado no Novo Testamento, Evangelho de Mateus. E diz assim, e logo, Judas, aproximando-se de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Nós vamos fazer uma ligação disso mais para frente. E aí Jesus lhe disse, amigo, a que vieste? Por que você veio aqui? Nós vamos ver depois na ceia, o próprio Jesus diz a Judas, o que tem que fazer, faz rápido. E a que vieste? Para fazer aquilo que está narrado. Ia fazer a traição. Absurdo, absurdo. Então, diz assim, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus, logo depois que Judas beijou a face de Jesus. Lançaram mão de Jesus e o prenderam. Olha a narrativa do Evangelho. E eis que um dos que estavam com Jesus, e seria Pedro, estendendo a mão, puxou a espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, o nome dele era Malco, cortou-lhe a orelha. Pedro pegou a espada, tirou a espada e cortou a orelha de Malco. Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Tá? Entendeu esse episódio? Que não faz sentido. Um discípulo de Jesus usando espada? Jesus só falou de paz de um discípulo usando espada? Já ficou mal contada a coisa. Eu já não consigo engolir. Mas vamos para um outro evangelista. Lucas. Marquem aí o número e procurem. Capítulo 22, Evangelho de Lucas. Versículos 34 a 39. Que diz assim. Mas ele disse, Jesus, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes você me negue. Você diga que não me conhece. Em seguida ele diz assim, e disse-lhes, Jesus, quando vos mandei sem bolsa, alforje, isso aos discípulos, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje ou alparcas, faltou-vos, porventura, alguma coisa? E os discípulos responderam, não, nada. E aí Jesus disse, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. Ele tinha falado para não levar, mas agora pega agora. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Jesus mandando comprar espada. Porquanto vos digo, que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E Jesus responde, basta. 2 espadas. E Jesus diz, basta. E saindo,
foi como costumava para o Monte das Oliveiras, onde ele acaba sendo preso. Ou Jesus incentivou a comprar a espada, ou ele disse a Pedro, olha, embainha tua espada, joga fora. Por quê? Porque aquele que mata pela espada, morrerá pela espada. Então, não faz sentido, não faz sentido. Nós temos que olhar isso. Foi mexido? Foi. Não estão batendo. Tá? Espero que vocês compreendam e entendam essa passagem. Será que congelou o Instagram? Não, já liberou. Bom, então já viram onde que a gente vai chegar se a gente procurar. Não é jogar tudo fora, não. Mas é analisar, é raciocinar. Porque senão a gente não consegue entender bem. Então vamos colocar alguns pontos que podem nos levar a ter um entendimento diferente sobre Judas. Mais humano. Por que talvez tenham pintado tão negro os relatos de Judas? Porque quiseram deixar, possivelmente, eu entendo assim, a situação mais leve. Teve que jogar para cima de um bode expiatório. O único bode expiatório que apareceu se chama, na minha visão, Judas Iscariotes. Tá? Então, vamos ver alguns pontos que podem nos levar a entender o Judas muito mais humano. Até porque eu nunca aceitei isso, né, essa visão e tão contraditória com relação aos próprios ensinamentos de Jesus. Não considere, então, o que eu vou falar como verdade absoluta. É um entendimento meu. Então, como dissemos anteriormente, raciocinando sobre os textos, analisando a história, procurando uma compreensão lógica, eu cheguei nesse entendimento fazendo isso. Então, me leva a afirmar que Judas Iscariotes, eu tenho por ele o mesmo respeito que tenho pelos outros 11 discípulos de Jesus, sem nenhuma restrição. Né? Então vamos prestar muita atenção nesses pontos que eu vou abordando em seguida. É apenas para que vocês analisem e vão ver aí se eu posso ou não ter alguma razão nisso. Tá? Vamos lá então. Quem era Judas? Judas era um zelote. Zelote, o que significa? Naquela época, vivendo sob o domínio do Império Romano, o povo judeu queria se livrar de Roma. Então surgiu um partido político, um grupo armado, que lutava pela liberdade do povo judeu. E brigava mesmo. Os zelotes, inclusive, se utilizavam da violência, né, emboscadas. Eles queriam se livrar de Roma. E Judas era um desses zelotes. Judas poderia ter poderia ser entendido, na minha visão, como alguém que tinha um altruísmo solidário. Por quê? Porque ele brigava pela liberdade de todo um povo. Não brigava pela liberdade dele. Então, eu já começo a entender um Judas que colocava o coração voltado para o seu povo, altruísta, solidário. Ele queria acabar com o sofrimento que era imposto ao seu povo, o povo judeu. E nós sabemos que normalmente, quando vemos uma situação de injustiça, de maldade, um sofrimento geral, normalmente nós ficamos aguardando que apareça alguém que bote a cara para o tapa. Ficamos no comodismo. Deixamos que alguém apareça. Portanto, nessa situação, analisando isso tudo, eu chego à conclusão que Judas não era aquele egoísta violento que foi pintado, aquele egoísta que só pensou no dinheiro, entregar. Ele já tinha um comportamento, na minha visão, um comportamento que escapava um pouco desse perfil que foi colado nele ao longo de todos esses séculos. Isso, na minha visão, talvez colocasse Judas até numa posição superior nesse aspecto aos demais discípulos. Né? Ele poderia ter uma preocupação maior pelo povo que os outros não tinham. E ele se sentia
né, machucado quando via o seu povo oprimido, maltratado. Sem sombra de dúvida, no meu entendimento, Judas carregava consigo seus defeitos, muitos defeitos, mas tinha suas imperfeições, naturalmente. Mas tinha também as suas virtudes. Um desses defeitos de Judas poderia ser o desejo ardente de tomar o poder à força para poder livrar o seu povo daquele sofrimento. Poderia ser. Conclusão que eu vou montando, né? Juntando as peças. Judas, naquela época, era comerciante de peixes no Mar da Galileia. Muito embora ele tenha nascido na Judéia, ele se transferiu para a Galileia, trabalhava no Mar da Galileia e era um comerciante de peixes. E aquilo que ganhava dava para o seu sustento. Era o necessário para a sua manutenção. Aí, no meu entendimento, ele conhece Jesus. E provavelmente, ele, como Zelote, preocupado em a atitude contra os dominadores romanos, arregimentar pessoas, né, mais pessoas para esse movimento. Então, provavelmente, quando ele conhece Jesus, nesse início desse convívio com Jesus, ele pode perfeitamente ter imaginado aproveitar-se da figura do mestre, carismático, influente, impressionava as multidões para ampliar as suas atividades de zelote. Pode, perfeitamente. Quando ele começa a conhecer Jesus, né? Arregimentando participantes para talvez incitar uma rebelião. Agora, imaginar que Judas se aproximaria de Jesus, com o qual ele viveu 3 anos. 3 anos. Por volta de 1.100 dias. Conviveu ali, ao lado, né? Será que Judas, se encostando ao lado de Jesus, imaginar que ele pensaria em vender Jesus ao final de uma caminhada que não sabia nem quanto tempo demoraria? Levou 3 anos, poderia levar 10, né? Será que ele ficou ao lado de Jesus pensando em vendê-lo depois dessa caminhada? Para mim, absurdo. Absurdo. Ganhar um dinheiro em cima de Jesus? Absurdo. Como prever? Como Judas conseguiria prever um desfecho vantajoso? Quando chegar lá na frente, ele poderia ser morto antes, o próprio Judas, ou Jesus, ele não sabia. Ele, Judas, buscar algum rendimento depois de anos lá na frente. Ele, Judas, que abriu mão da sua própria tarefa de peixe, comercialização de peixes, dos rendimentos, durante todo o período, já começa a pesar. Será que era isso? Eu não consigo ver isso não, né? Desde o início dessa aproximação, Judas, quando começa a ir com Jesus, no início, então, como dissemos, ele poderia ter a pretensão de se utilizar de Jesus, da sua influência, carismático, aquela coisa toda. Mas, desde o início dessa aproximação, Judas com Jesus, Judas sempre ouviu Jesus dizer que não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça e que tinha apenas uma túnica e um par de sandálias. Judas não imaginava quem seria Jesus daí 1 ano, 2, 3. Então ele começou a acompanhar uma pessoa de um carisma fantástico, sem sombra de dúvida, mas uma pessoa que dizia que não tinha nenhuma pedra onde reclinar a cabeça. E Judas continuou acompanhando esse pobretão chamado Jesus. Não é mesmo? Ou seja, durante os 3 anos, ele viveu ao lado de alguém que permaneceu na miséria total. Faz sentido? Ele tinha uma bola de cristal, imaginando que venderia Jesus lá frente, né? Durante esses 3 anos,
Judas sempre ouviu Jesus dizer que o seu reino não era desse mundo. Opa, não é desse mundo? Então, preciso entender melhor. Durante os 3 anos, mais ou menos aqueles 1.100 dias que eu falei, daria para conhecer perfeitamente essa pessoa chamada Jesus. Judas teria compreendido. Ao longo de 3 anos, 1.100 dias, ele teria conhecido Jesus. Óbvio que conheceu, tanto que perseverou ao lado de Jesus. Ao longo desse período, ele teria analisado a conduta de Jesus o tempo todo. Teria compreendido a forma de pensar de Jesus. Conhecer as reais intenções de Jesus. Então, se o objetivo dele era ganhar em cima de Jesus, aí ele já teria pulado fora. Esse Jesus é muito manso. Esse Jesus, como que eu vou arregimentar pessoas para uma guerra se Jesus não quer saber de guerra? Se Jesus não tem nada? E Judas, que o acompanhou sempre, durante esse período todo, jamais o viu atuando politicamente. Então, onde que Judas amarrou o bode dele? No lugar errado? Se fosse aquele Judas ganancioso que acompanhou Jesus para trair, ele amarrou o bode no lugar errado. Jamais Judas viu Jesus questionando situações junto aos romanos. Olha, discípulos, como é difícil. Esses romanos vivem atrapalhando a nossa vida. Jesus nunca falou isso. E Judas viu o tempo todo. Jesus jamais falou em episódio algum sobre rebelião. E Judas estava junto o tempo todo. Ao contrário, não só Jesus nunca falou em rebelião, como naquele momento em que perguntaram a Jesus: é lícito pagar impostos a César? Se Jesus fosse aquele que o Judas, com aquela visão que a humanidade tem, né, que queria a força para toda, esse Jesus teria dito: não, paga imposto não. Não, nós temos que promover aqui uma guerra. O que Jesus fez? Me dá uma moeda. Deram para ele uma moeda da época. Esfinge com o rosto de César. E aí ele diz: meu amigo, quem é esse aqui? É César. Então não é de César. Essa moeda é de César, dá para ele que se vire com essa moeda. Agora vocês, deem a Deus o que é de Deus. Judas já teria pulado fora há tempos, muito tempo atrás. Então, durante 6 anos, Judas sempre viu um Jesus sereno, pacífico, respeitoso. Todo o tempo Jesus falando de paz, de amor. E Judas sempre ouvindo e sentindo Jesus falar de paz, de amor. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Estou avançando muito, pessoal. Palavras de Jesus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Esse é o Jesus que chamaria companheiros para os zelotes? Não. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. A paz do mundo é paz de decreto, assinando, que aparece um dirigente mal intencionado, rasga e joga fora o tratado de paz. E ele diz, Jesus: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quem quiser ver, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Temos ainda um rol de coisas a falar. Mas vocês vão ver, não deu para falar muita coisa. Talvez vocês não tenham ainda compreendido a figura de Jesus, muito pouco relatado aqui. Tem coisas maravilhosas que vai livrar um pouco essa visão tão errada, tão maldosa que a humanidade fez de Judas.
por mim, pintado de uma forma tão distorcida nos evangelhos. Intencional ou não intencional, não vou julgar, mas pintado de uma forma tão maldosa, a ponto de Judas se tornar o bode expiatório, aquele que levou toda a culpa, enquanto Pilatos lavou as mãos. E os poderosos do judaísmo saíram tranquilos. Mais adiante, vamos ver Jesus alertando sobre o comportamento dos poderosos do judaísmo. Olha, eles não, cuidado com eles, né? Veja bem o que eles falam. Então, nós vamos ter uma ideia tão diferente de Judas, que eu tenho certeza, para vocês, vai ser uma coisa revolucionária a visão dele. Tá? Para mim foi. Eu estou dando para vocês os subsídios que me alimentaram nesse entendimento, para que vocês analisem e tirem suas conclusões também. Se é bom, se não é bom, se serve, se não serve, se joga fora ou não joga fora, aí a questão é com vocês. Combinado? Semana que vem, olha, estamos caminhando para as 9 horas. Estou maltratando vocês aí. Então, semana que vem, vamos continuar. Mas, por favor, pensem em Judas. Tá? Pensem nisso que a gente falou. A live fica gravada. Se quiserem rever a live, para tirar alguma coisa que porventura passou desapercebido de vocês, vamos buscar. Semana que vem a gente continua. Tá? Vocês vão ver coisas que nunca imaginaram. Tá bom? Vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, nosso Mestre Maior. E nesse momento em que pedimos a Ele que nos oriente, que nos apoie, eu, de minha parte, peço a Jesus que permita também que esse irmão Judas esteja conosco nessa caminhada, esteja nos parando, nos orientando, para que nós possamos compreender. E ao compreender, possamos tirar os maus pensamentos, os maus juízos, as condenações, e entender que, de nossa parte, com relação a Judas, faltou o perdoar 70 vezes 7 vezes. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço a vocês, Vilma, Jogado, Maristela, tudo bom, Maristela, Paulo Serrato, Gé, tudo bom, filho? Todos vocês. Semana que vem a gente continua falando de Judas. Eu amo Judas. Forte abraço, pessoal. Jesus no coração, álcool em gel na mão. Abraço aí, doutor Faria, esposa, todos vocês. Muito obrigado pela companhia, tá? Boa noite a todos. E olha, não percam a semana que vem, que tem tanta coisa nova que vai no nosso julgamento. Bom, abração, pessoal. Tudo de bom, hein? Muito obrigado, tá? Tchau, tchau.